Olá pessoal, boa noite. 15 de junho de 2022, 19 horas. Quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi, e aqui estou para continuar o estudo. O estudo hoje será feito offline por conta da dificuldade técnica, mais uma vez, com a internet, tá bom? Então vamos fazer o possível aqui. Esse é o estudo da obra Psicologia da Gratidão, realizado pelo canal Mood, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 19, capítulo 5.1. O ser humano perante sua consciência. Já entrando em Joana. Desde o momento quando ocorreu a fissão da psique, dando lugar ao surgimento dos arquétipos ego e self, os pródromos da consciência começaram a ensaiar o despertamento das emoções de variado teor e significado psicológico. Então, quando nós pensamos aqui na maneira como ela traz o conhecimento, do desenvolvimento da psique, do desenvolvimento do nosso caráter psicológico, o pródromo é lá no início, é quando tudo começou. Hoje nós já temos uma noção maior de que o desenvolvimento que nós estamos buscando é o desenvolvimento da inteligência emocional. Quais são as emoções que nos norteiam? Quais são as emoções que nos movem? Então, na prática, significa pessoas que sofrem porque estão tristes, mas elas acham que estão irritadas. Algumas que estão com ciúme ou com inveja e, na verdade, pensam que estão com raiva. Eu, sabendo separar quais são as emoções, eu estou nesse estágio. Nós estamos nesse estágio. Falar sobre quociente intelectual, QI, comparando o QI de Einstein com o QI de Tesla, isso sempre existiu, mas o quociente emocional ele é novo relativamente dentro da área da psicologia. Começa ali nos anos 90, 2000, as pessoas a perceberem isso dentro do ambiente empresarial, onde o indivíduo com QI alto nem sempre se encaixava bem na empresa porque não sabia trabalhar, por exemplo, em grupo, não sabia coordenar uma equipe ou não sabia ser liderado. Então eles perceberam que às vezes era melhor ter um indivíduo com um QI menor, capacidade menor de lidar com coisas práticas, mas um QE, que é o quociente emocional mais alto, capacidade de lidar com situações sociais e com pressões de maneira diferente. Ok? Então, o nosso estágio hoje é esse estágio da busca pelo mapeamento diagnóstico, a identificação de quais são as emoções que nos movem psicologicamente. No Oriente, o discernimento que proporcionou o surgimento da consciência é encontrado na tradição do Bhagavad Gita, parte do Mahabharata, quando o mestre Krishna, dialogando com o discípulo Arjuna, ajudou-o a penetrar na vida mística, especialmente na luta que deveria ser travada com destemor entre as virtudes, de pequeno número, e os vícios, muito mais numerosos, mediante a aplicação das forças nobres da consciência. Então eu vou um pouco ali para frente, nota do expositor, quem foi Krishna e Arjuna. Bhagavad Gita, livro sagrado do hinduísmo, a mais conhecida obra da literatura sânscrita, e um dos mais importantes da literatura universal. A obra relata uma conversa entre o príncipe Arjuna e seu mestre Krishna, no momento que os dois estão entre os dois exércitos, prestes a iniciarem uma batalha sangrenta. Krishna é um deus personificado do hinduísmo, representante das manifestações de Deus Supremo no mundo, segundo a tradição hindu. De acordo com os hindus, Krishna é o oitavo avatar de Vishnu, ou seja, é considerado um deus, a suprema personalidade. Arjuna é uma personagem da religião hindu, um dos heróis do épico Mahabharata. Filho de Deus Indra, é um dos 5 heróis da epopeia hindu. Qual a mensagem de Krishna? Entre aspas, os males com que afligimos o próximo perseguem-nos, assim como a sombra segue o corpo. As obras inspiradas pelo amor dos nossos semelhantes são as que mais pesarão na balança celeste. Se convives com os bons, teus exemplos serão inúteis. Não receeis habitar entre os maus para os reconduzir ao bem. Então, aqui tem uma mensagem importante, né? Se convives com os bons, teus exemplos serão inúteis. Por quê? Porque o bom não precisa de você como exemplo, ele já é isso. É como eu falo nessas questões, às vezes, em outros estudos, de que eu não sou necessário aonde o que eu tenho é comum. Tá? Se todos nós fôssemos ótimos pintores, ninguém seria um ótimo pintor, todos nós seríamos apenas pintores, medianos. O que nos faz bons, o que nos coloca acima da média, é quando nós vamos para um local onde ninguém consegue fazer aquilo ou quase ninguém.
E o gênio é só ele conseguiu fazer aquilo ou ele fez primeiro. Essa é a dificuldade, às vezes, da compreensão de perceber, mas por que que eu sou uma pessoa que eu me acho boa, que eu tenho valores bons? Por que que eu encarnei num lugar que eu acho que é ruim? Por que que o meu emprego me coloca, por que que as minhas leis, os meus movimentos da lei de atração e lei de afinidade me colocam em contato com coisas que estão toda hora me testando? Onde parece que até o meu valor maior é jogado para baixo. É justamente para esse local de crescimento, para que eu consiga dar o valor em alguma coisa maior. Então, eu sou necessário aonde o que eu tenho está em falta. O que eu tenho em excesso está em falta. Isto vai fazer uma diferença muito maior. Um outro exemplo claro, você pode perceber aquelas fotos de crianças que estão estudando embaixo de uma ponte com uma lousa velha, com uma professora que está lá alfabetizando elas. Essa professora pode ter apenas assim a formação básica, ou então é apenas uma pessoa com boa vontade alfabetizando, tá? E as crianças estão vendo aquilo como uma oportunidade. Em contrapartida, às vezes você entra dentro de uma universidade pública e tem uma pessoa com um grande conhecimento, um grande estudo, e os alunos estão lá. Mas ela não tem nem PhD? Quem que é essa pessoa que vai falar com a gente? Onde ela estudou? Então, aquilo que ela tem não vale, porque ali dentro todo mundo tem doutorado ou PhD ou não sei o quê. Vai começar a perceber que esses locais onde a vida te colocou, essas situações que a vida te impõe, fazem parte dessa luta, como foi colocada aqui por Krishna e Arjuna, onde Arjuna vai lutar como parte da família dele. O outro lado do confronto, desse confronto que está escrito aqui, são familiares dele. Mas, na verdade, isso é um simbolismo, porque no fim Krishna mostra para Arjuna que a luta dele não é contra os parentes dele, é contra os sentimentos e as emoções dele. É uma luta para se compreender e entender quais são os motivos reais que o levam a estar nesse confronto. A luta é sempre comigo mesmo. Então, quando é dito aqui, não receeis habitar entre os maus para reconduzir ao bem, porque aí eu me torno necessário. E vejam, os males que afligimos o próximo perseguem-nos assim como a sombra segue o corpo. Então eu tenho que fazer o bem. As obras inspiradas pelo amor dos nossos semelhantes são as que mais pesarão na balança celeste. Se eu faço o bem também me segue como uma sombra. Mas diferente disso, imagine então, o mal te segue como uma sombra porque ele está no seu passado. O bem funciona como um farol, porque ele ilumina o teu futuro. Então o mal vai para a sombra. E aí eu vou projetando essa sombra. Eu começo a dizer assim, não fui eu que fiz, na verdade eu nem estava errado, eu só estava me defendendo, as pessoas é que são ruins comigo, não é justo o que ele me fez. Aí 10 anos depois eu penso, eu acho que eu exagerei. Eu podia ter sido mais leve no peso da mão que eu coloquei naquela pessoa, no peso que eu coloquei naquela situação. E aí você vai projetar isso. Então lá atrás você abandonou alguém, você traiu alguém, aí aparece um ator, uma atriz que traiu o marido e você vai com 70 pedras. Coitada da pessoa, porque não percebe que você também fez isso lá atrás, porque ficou na tua sombra. É parte desse processo de crescer. Compreender, quando o Joana está falando, o surgimento da consciência. Então, dentro desse diálogo de Arjuna, nós já vimos isso no Triunfo Pessoal, nós já vimos isso em algum outro estudo aqui de Joana. Ela sempre traz esse exemplo. Mas aí você pesquisa lá, né? Bhagavad Gita ou Bhagavad Gita, dentro do Mahabharata, ou você vai direto para o Vedas, né? Para estudar o hinduísmo mais a fundo. Então, voltando em Joana. No Oriente, o discernimento que proporcionou o surgimento da consciência é encontrado na tradição do Bhagavad Gita, parte do Mahabharata, quando o mestre Krishna, dialogando com o discípulo Arjuna, ajudou-o a penetrar na vida mística. Porque aquela batalha era física, é uma batalha campal. Mas ele fez com que Arjuna percebesse que essa batalha era em um nível espiritual da luta do Arjuna contra o seu ego. Não com essas palavras, mas é nesse sentido. Que era uma luta de vaidade, que era uma luta de poder, que era uma luta de vários indivíduos sendo norteados pelo próprio ego, não enxergando outros indivíduos na sua frente, mas sim apenas tentando atender a própria necessidade. Especialmente na luta que deveria ser travada com destemor entre as virtudes, que eram de pequeno número, e aqui onde nós estamos, nós temos mais vícios que virtudes na média. Eu não posso falar por todas as pessoas, mas é isso que nos conecta, mediante a aplicação das forças nobres da consciência.
Então, quando você pensa no número de pessoas que vão, por exemplo, passar o feriado nas suas casas, assistindo tudo que podem de Netflix, em bares, em festas, em banquetes, usando suas drogas de preferência, sejam elas quais forem, pornografia e tudo mais, ele é menor do que o número de pessoas que utilizarão o feriado para fazer caridade. Então, nós temos mais vícios que virtudes. E a aceitação disso é o primeiro passo para esse desenvolvimento de inteligência emocional. Esse é o aspecto aqui. O quanto eu consigo aceitar os meus vícios e aí ir trabalhando neles. Como é que eu faço caridade então se eu estou cheio de vícios? Eu começo fazendo primeiro a caridade para comigo. Entendendo que ao me dar um alimento melhor ao invés de um fast food, eu estou sendo carinhoso comigo. E isso vai gerando um processo de construção para o desenvolvimento da caridade. Fica claro? Eu não tenho que tentar salvar o mundo primeiro. Eu tenho que me salvar das seduções do mundo, porque elas são muitas. É fácil expandir a consciência fumando um baseado, mas é difícil fazer isso através da meditação. Porque você tem que treinar, e seu corpo dói, e dá um cansaço, e sua cabeça se dispersa. Enquanto mais eu vou num sentido de buscar o caminho, não o mais difícil, mas um caminho da educação, né? O caminho sem o atalho, mais eu alcanço um resultado positivo lá na frente, e aí é onde eu me destaco da média. Porque a maioria está usando a maconha, está usando a cocaína para expandir a consciência. Quando eu consigo usar a meditação, aí eu me torno necessário dentro daqueles que estão abusando dos vícios. E aí eu passo a ter uma importância dentro desse meio e não sou só mais um usando também a maconha ou a cocaína, que é muito comum, né? Beleza? Ó, mediante, qual é o método para isso? Aplicação das forças nobres da consciência. Consciência é a parte que eu sei de mim, inconsciência é a parte que eu não sei. Então eu tenho que olhar dentro da minha consciência, parar de achar que eu sou um lixo humano, que eu não sirvo para nada e perceber que tem coisa boa dentro de mim. E aí, a partir destas coisas boas, eu multiplico o talento. Eu pego o que tem de melhor em mim e vou utilizando isso para que isso fique mais profundo, mais denso, comece a se expandir para outras áreas do meu ser, até que essas outras áreas comecem a ser tocadas e eu vou nesse processo de colocando luz dentro de mim, eu diminuo a quantidade de sombra, ou seja, eu me torno mais consciente, menos inconsciente. Nessa nova consciência que eu adquiro, eu encontro outras ferramentas de nobreza e assim eu vou escalonando até chegar numa ascensão plena. No judaísmo, voltando em Joana, no judaísmo surgiram os formosos vislumbres do bem e do mal, nos livros mais antigos dos profetas, especialmente em alguns daqueles que foram considerados heréticos a partir do Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, convocado pelo imperador Constantino. Nota do expositor, Primeiro Concílio de Nicéia. O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos, reunidos na cidade de Nicéia da Bitínia, atual Iznik, província de Bursa, na Turquia, pelo imperador romano Constantino I em 325. Constantino I organizou o concílio nos moldes do Senado romano e o presidiu, mas não votou oficialmente. Este concílio ecumênico foi a primeira tentativa de alcançar um consenso na Igreja através de uma assembleia representada por toda a cristandade. Seus principais feitos foram a resolução da questão cristológica da natureza divina de Jesus e sua relação com Deus Pai, a construção da primeira parte do Credo Niceno, a fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica em sua primeira forma. Esse é um ponto importante, né, para o conhecimento. Por quê? Para algumas pessoas, estes locais eles são um pouco chatos ou distantes demais. O que isso afeta a minha vida? E eu te digo que afeta muito. Porque se você pensa num concílio desse, onde eles estavam formando as opiniões da igreja, você imagina, tinha algum gay ali? Tinha mulher ali? Tinha poder de fala alguma pessoa nesse sentido? É literalmente os indivíduos que sentaram para decidir dentro dessa construção da igreja o que podia e o que não podia estar lá dentro. Então, alguns livros foram considerados apócrifos, algumas coisas foram cortadas, nós não sabemos o que foi modificado na essência, mas houve um direcionamento baseado na intenção daqueles que ali estavam.
Eles queriam chegar num consenso para entender assim, o que é Jesus, o que não é Jesus. E nesse encontro aqui, nesse concílio, eles chegaram à conclusão que Jesus é Deus. Que Jesus não é uma criatura. Que Jesus já existe junto com Deus, mas ele é uma representação de Deus. Quando nós olhamos para isso, é onde se exclui este local e aí é onde começa todo um processo que vai chegar lá na frente num pecado original, por exemplo, uma coisa mais clarificada. Porque se José, pai de Jesus, é uma figura inútil, e Jesus, na verdade, foi concebido de uma virgem, então nós estamos desempoderando o indivíduo, nós estamos colocando que a sexualidade da mulher é pecaminosa, e isso faz todo sentido com o que você está vivendo hoje. Então, quando você pensa nas questões de machismo e tudo mais dentro dessa linha ocidental, claro que aí tem as questões dos árabes lá com Maomé e tem outras questões em outros lugares, mas nós estamos falando aqui dessa ocidental. Isso tudo parte desses indivíduos que se encontraram lá, homens que tinham poder, que se encontraram lá para decidir como as coisas funcionariam. Então a ideia de seguir a Bíblia ao pé da letra, a ideia de confiar em tudo que está ali e aceitar que o que foi removido era ruim, ela é uma ideia separatista, no sentido em que quem garante que aquilo lá não tinha uma informação importante? Quando eles falam dos apócrifos, Jesus beijou uma mulher ou não beijou uma mulher, era apaixonado, tinha outras coisas. Outros indivíduos escreveram sobre o que acontecia ali, mas nós não temos todos eles na Bíblia, porque eles foram cancelados. Então, essa cultura que permeia o nosso inconsciente coletivo, hoje você pode ser, eu sou espírita, eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé, eu sou protestante, não importa. A base da nossa construção de inconsciente coletivo vem do catolicismo. É a base. Fica claro isso? É a base. O espiritismo é novo. 1860, mas chega aqui no Brasil lá com o Chico Xavier, 1940, que tem uns booms e tal. Então é novo. Comparado com essas outras coisas que nós estamos aqui falando de 300 depois de Cristo, é novo. Então a maioria foi criado dentro de um catolicismo, dentro de um protestantismo e depois foi buscando outras coisas. Alguns já tinham os pais espíritas, mas os avós não eram católicos. Então o inconsciente coletivo não é algo que se muda da noite para o dia, é uma coisa que vai na água mole e pedra dura. Esses medos que nós temos do pecado, do Deus punitivo, da vingança, do inferno. A pessoa dá um outro nome, pode chamar de umbral, de abismo, os dragões, mas no fundo ela está falando inferno e demônios. É a ideia de uma punição que não acaba. É a ideia de um lugar que não se encerra. Então, sim, é importante ter noção de como esses indivíduos sentaram lá e moldaram todo um construto do que seria o nosso psicológico hoje. Porque foi dado poder a esse indivíduo, e o poder se tira quando você questiona as coisas. Será que é verdade o que eu aprendi? Eu conheci alguém que fez careta, o anjo falou amém e a cara dele ficou torta? Eu conheci esses elementos, né? Como eu posso julgar que se tem inferno, se tem céu? Essas ideias, então, elas são ideias de assembleia, elas são ideias de convenções, indivíduos que se juntam e decidem pelos outros. Se os outros acatam, eles se tornam cúmplices e escravos desses valores. Porque começa a trazer uma pressão e uma culpa muito grande não segui-los. E o questionamento é visto como rebeldia. É isso que nós vamos aprofundando aqui. Tá? Então, no judaísmo surgiram os famosos vislumbres do bem e do mal. Nos livros mais antigos dos profetas, porque essa é a definição. Quando se cria essa ideia de Jesus como perfeito, você tem que olhar, Deus é perfeito, Jesus é perfeito. Então, de onde vem a maldade no mundo? Ela tem que vir de algum lugar. Essa maldade precisa ficar personificada. E aí é onde vai se criando a ideia de Satanás. A ideia de Lúcifer, a ideia do mal personificado, porque nós olhamos para aquilo e nós vemos que existe. Basta você abrir qualquer página aí e digitar estupro, vai aparecer em algum lugar do mundo. Neste dia aconteceu um estupro. Por que há um estupro? Se o Deus é bom. Por que tem uma criança apanhando? Se Deus é bom. Compreende? Por que o indivíduo que está dirigindo de boa o carro dele, o outro vem bêbado, arrebenta com ele, mata a família dele e o bêbado fica vivo?
Se eu começo a olhar para isso e não dou uma explicação para as pessoas de que existe um agente da maldade, que essa maldade também está em Deus, aí é mais difícil vender esse Deus. Como é que nós vamos dominar as pessoas pelo medo, se o próprio causador do medo é o curador? Vira então uma roleta? Vira então um jogo de dados? Olha, eu estou com uma dor na perna, eu tenho que ir em um ortopedista. Olha, eu conheço um que é ótimo, mas às vezes ele arranca a perna fora. Você vai? Se ele não tiver num dia bom, ele vai arrancar sua perna fora. Mas se ele tiver num dia bom, ele vai te curar como nenhum outro. Essa seria a ideia de vender um Deus integral. Essa seria a ideia de vender um Deus onde a maldade também é parte dele. Porque se nós somos criaturas e nós trazemos a maldade, então nós temos essa genética. E isso é difícil para algumas pessoas até acessarem essa informação. É amedrontador. Sente um calafrio ao falar sobre isso. Então nos foi construída essa ideia. Você precisa então depois ir criando essa ideia da Trindade, Espírito Santo, Jesus e Deus. Mas aí entre Jung, por exemplo, ele fala, tem um quarto aqui, ó. O self é uma figura quadrada, o self não é uma figura triangular. Nós somos quadrados. Então por isso que Jung fala, quando você tem um sonho e dentro desse sonho tem forma geométrica quadrada, isso significa na maioria das vezes que é uma comunicação direta do teu self. Eu estava num quarto quadrado, eu estava numa praça quadrada. O quadrado é essa representação de que o seu self está dizendo. A parte que estava excluída da tua sombra está se reintegrando. Qual que é a parte excluída da Trindade? Satanás. Sem Satanás, Lúcifer, ou como quer que você chame, ou o mal personificado, não há necessidade de Jesus, Espírito Santo e Deus. É isso que se conecta com Krishna. Se não houvesse a maldade no mundo, não haveria bondade. Nós não reconheceríamos a bondade. Se você já teve contato com pessoas que moram nos ditos países de primeiro mundo, moram na Noruega, moram na Suíça, elas reclamam. Elas reclamam o tempo todo. Elas reclamam. Quando a minha amiga da Noruega veio me visitar aqui no Brasil, tinha árvore, tinha tudo. Ela só queria tirar foto de favela. Levei ela no Rio de Janeiro, Copacabana, não tirou foto de nada disso, mas das favelas ela tirou todas. Acho impressionante. Porque isso ela não tem. Fica claro? É o que ela vai mostrar para os outros. Olha lá. Mas ali dentro, na Noruega, quando eu fui lá, era, aqui é ruim, aqui é tudo chato, aqui as pessoas são frias. Eu penso, poxa, tá reclamando disso? Então é essa ideia. Se tudo fosse Noruega, nada seria Noruega. Se tudo fosse Afeganistão, nada seria Afeganistão. Então há a necessidade desse quarto pilar para construir uma ideia de integralidade e dar esse poder. Só que este poder deveria ser integrado numa coisa só, aonde nós entendemos assim, não é que Deus é bom ou não é que Deus é ruim, é que existe as diferenças. As diferenças existem, os polos existem. E é isso que me faz perceber o outro. Polo, a outra pessoa. Mas quando a pessoa discorda de mim, o indivíduo, principalmente no meio político, é burro, é idiota, não tem, o outro é burro. Se ele não pensa igual a mim, ele é burro. Eu é que sou inteligente. Mas se todo mundo pensa igual a mim, então o que adianta? Fica claro? É um local difícil. Mas se você abre a tua cabeça e abre o teu coração para essa mensagem, você compreende o quanto você foi manipulado. E o quanto a grande maioria dos medos que você tem não tem uma justificativa, senão um intuito de um grupo de pessoas que queriam dominar os outros pelo poder e dominaram. E você tem medo até de algumas coisas onde você fala, ai, Deus me livre, não fala isso. Ai, que vergonha, não acredito que eu fiz isso. E sente culpa quando come, sente culpa porque fuma um cigarro, e sente culpa porque se masturba. Mas não sente uma culpa de fiz mal para o meu corpo. Estou com um comportamento que é vicioso. A culpa vem de Deus não vai gostar de mim. Que vergonha de Deus. Como é que eu falo para Jesus que eu comi mais do que eu precisava? Como é que eu falo para Jesus que eu não ajudei as pessoas mais pobres porque eu queria ficar comprando champanhe de R$200? Tem vergonha. Mas é parte desse comportamento, de entender que essa punição, ela não vem de fora, ela é estabelecida dentro para te controlar,
para que você vá na direção daquilo que eles querem que você faça. Então é fácil você ir na conveniência, comprar um cigarro e sair fumando, porque dizem que você pode. Mas se você enrola um baseado, você é maconheiro. E aí é feio. Deus não gosta dos maconheiros, mas dos tabagistas ele gosta. Então ou gosta de tudo, ou gosta de nada. Então se existe a virtude e se existe o vício, alguns indivíduos sentaram-se numa sala e falaram: maconha não pode, porque ela não dá um lucro pra gente. Não vamos descriminalizar as drogas não, porque aí nós ficamos com esse poder de milícias. Então é uma ideia que quando você desperta, você pensa: ei, estou sendo manipulado, por que eu não posso fumar uma planta? Mas eu posso fumar outra que é processado, que é o tabaco. Esses locais onde falam de como você tem que criar seu filho, de como você tem que cuidar do seu corpo, como deve ser seu peso, seu corte de cabelo, senão você fica: ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então a ideia é de refletir sobre isso. Esses indivíduos que se sentaram ali e decidiram sem diversidade, eles puniram os que não estavam ali. Então quem foram punidos? As mulheres foram punidas, os gays foram punidos, as minorias ditas à época foram punidas, que na verdade quem são as minorias? A elite. Fica claro? O que você tem mais? Por exemplo, no Brasil, você tem muito mais pardos e pretos. Mas como que eles são vistos? Como minorias. Mas eles não são minorias. Eles são minorias nos locais de importância de decisão, mas eles são maioria como pessoas. Quem são minorias? Os brancos ali de colarinho branco que ficam tomando aquele papelzinho de filme americano que você vê, que são os políticos, sempre aquele cara branco, não sei o quê. Mas eles são minoria. Então, uma minoria decidiu o destino da maioria. E perceber isso é o passo para esse despertar de sair desta mentalidade de manada. Da sardinha, né? Tudo bem? Continuando, Joana. A dualidade arquetípica da sombra e da luz apresenta-se então como Satã. E Cristo, o ungido, que vem das veneradas tradições orais, detestado primeiro pela sua perversão e maldade, o outro lado da psique, o lado que se procura ignorar, e o Cristo, a luz da verdade, do bem, da plenitude. Essa dualidade do arquétipo ganha esse nome. E a sombra da luz apresenta-se então como Satã. O que Krishna fala ali no seu ensinamento? Que o mal que eu faço por uma pessoa me segue como uma sombra. E o que é Satã? A representação dessa sombra. Satã na minha vida é a representação da maldade que eu faço. Mas eu sou o meu inimigo quando eu me dou gordura para comer. Eu sou o inimigo do amor quando eu financio, por exemplo, que matem um animal para que eu coma ele. Mas eu conseguiria matar esse animal? Se nós tivéssemos que matar os animais que são comidos, teria muito mais vegetariano no mundo. Mas é fácil olhar aquele pedaço da carne dentro de um plástico no mercado e não associar ele com toda a história que vem por detrás daquilo. Uma vaca separada de um bezerro, ela gritando por ele, ele gritando por ela. Essa realidade não entra. Então isso fica na minha sombra. Aí quando eu vejo alguém abandonando um gato na rua, eu sou militante. Ao ponto, e isso eu acho um absurdo, outro dia eu estava vendo uma ONG que resgata animais, assim, uma ONG do tipo a ONG pelos animais, alguma coisa assim, fazendo cachorro-quente beneficente para comprar ração. Então, assim, elas resgatam os animais e para ganhar dinheiro elas matam outros. Esses podem. Quando você tem esses indivíduos que vão nessas páginas e veem torturas ou maltrato de gato e cachorro, e eles acham isso um absurdo, crueldade, eles falam: essa pessoa tem que ir para o inferno, essa pessoa vai conhecer a lei de Deus, e daqui a pouco elas estão comendo churrasco. Não compreende por que elas têm tanta raiva? Porque tem esse conflito no inconsciente. Ela sabe que ela faz aquilo, mas ela não faz diretamente, ela paga para que alguém torture, mate. Este é o local de ampliação e falar: por que me irrita tanto tal comportamento? Por que é tão difícil para eu perceber isso? E aí eu chacoalho, medito, respiro fundo e começo a tentar entender qual a minha parte no mundo, qual é essa sombra que me segue, qual é a maldade que eu estou fazendo que eu não consigo perceber, justamente por isso é sombra. Cristo, o ungido, que vem das veneradas tradições orais.
Detestado primeiro pela sua perversão e maldade, o outro lado da psique, o lado que se procura ignorar, e o Cristo, a luz da verdade, do bem e da plenitude. Está tudo dentro de mim, porque não existe como ser. Cristo foi um indivíduo que pôde ser mapeado. Historicamente falando, Cristo existiu. Satã não. Então, Satã é uma criação humana. Cristo não é uma criação humana. Cristo é um profeta, um Messias. O indivíduo pode falar, eu não sou cristão, mas não pode ignorar que Cristo existiu e que a mensagem dele tem um sentido, assim como nós estamos aprendendo algo com uma mensagem de Krishna que não existiu, mas é um Deus personificado. É uma mitologia, mas não importa se é mitologia. Você pode aprender alguma coisa de profundo assistindo Ben 10, Peppa Pig. Não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. Mas Satã não existe. Só que você tem religiões que o cultuam indiretamente. Tem igrejas que você entra, que ao final de um culto, o pastor falou 150 vezes de Satã e 2 de Jesus. Jesus é Jesus, o leão de Judá, né? O Satã é o tinhoso, é o encardido, é a maldade, é o pai da mentira. Tem tanto apelido, a gente dá apelido para brother, assim, a gente dá apelido para quem já tem intimidade. É a maldade, é essa sensação do inferno, do medo, da luta, ter a quem culpar. Então, quando eu culpo o indivíduo que abandonou o gatinho, eu estou transformando ele em Satã. Mas quando eu separo o bezerro da vaca, para o bezerro eu sou o Satã. Eu não posso negar isso. Há um sofrimento que eu estou causando. O meu hábito causa um sofrimento. Fica claro? Então, quando dizem que o diabo é o pai da mentira, quantas mentiras você já contou para as pessoas para se livrar de uma culpa? Quantas mentiras você conta para si mesmo? Seja para se pôr para baixo, menos do que você é, ou mais do que você é. É o outro que estava errado, é o outro que não presta, você fez tudo certo. Mas é uma ideia de qual é a realidade disso tudo. Quando eu desconstruo a ideia de Satã e eu começo a perceber que a maldade ela é inerente ao ser humano em razão da sua vaidade, do seu orgulho e do seu desejo de ter as suas necessidades atendidas primeiro que os outros, aí eu consigo entender que este poder que eu dou a Satã é meu. Porque se Deus é onipotente, ele tem todo o poder. Se tem um outro ser com poder suficiente para conflitar com Deus, então Deus não é onipotente. Você não pode ter duas forças onipotentes porque em algum momento elas se aniquilariam. Se tem um espaço que Deus não pode entrar, ele não é onipotente. Portanto, se Deus é tão grande, Satã não tem poder nenhum. Todo o poder que Satã tem é dado pelo ser humano, porque Satã é a criatura humana. Nós somos os deuses que criaram Satã. A ideia de 1/3 dos anjos, por que entra nesse processo que eu falo do o norueguês reclamando da riqueza dele? É a mesma ideia de Satã, brigar com Deus porque acha que o paraíso é chato demais. Está no paraíso, está com Deus, no céu. Reclama e ainda leva com ele 1/3 dos anjos. 1/3 da população do céu estava insatisfeita, compreende? Porque é tudo tão perfeito que fica tudo ruim. Aí ele é expulso, porque Deus não aceita o conflito. Vai para a terra. Qual é o sentido disso? Fica claro? Um ser de luz, por isso chama Lúcifer, um anjo com asas, que vem para a terra porque se rebelou contra Deus. Somos nós. Nós é que estamos querendo fazer a coisa do nosso jeito o tempo todo. Nós é que nos jogamos para fora do paraíso o tempo todo. Nós é que acreditamos na serpente e comemos a maçã. Sou eu que acendo o cigarro. Sou eu que traio a esposa. Sou eu que dirijo bêbado. Sou eu. Eu é que aumento o risco de causar um mal para alguém. A ideia de Satã é o nosso ego desconectando e falando assim: ah, eu não acredito nessas baboseiras não, eu vou fazer do meu jeito porque do meu jeito é mais gostoso. Eu não aceito a doença que eu tive. Não é justo eu ter uma doença. Neste momento sou eu me rebelando contra Deus. Porque Deus não é um cara que fala, eu vou dar um tumor pro Victor. É um conjunto das leis funcionando. Da minha genética, da hereditariedade, dos meus hábitos, do meu emocional, das energias que eu sustento e daquelas que eu dispenso.
E isso vai criando rupturas no meu sistema fisiológico que me levam a adoecer. Fica claro? São as minhas rebeldias que me adoecem. Porque eu não falo o que eu sinto. Que eu não peço o que eu quero. Eu fico com meias palavras, eu fico esperando que o outro adivinhe. E nisso eu me desconecto da minha realidade. E aí a minha vida vira um inferno. Então, ó, sobre sentimentos e a sombra, mais uma nota do expositor. Na parte 2, sobre a sombra, autor Carl Jung. Agora o Jung diretamente falando sobre isso. No caso destes gnósticos, fica claro que Cristo nasceu sim com uma sombra, mas destacou essa sombra de si e dela surgiu o diabo. Por isso precisamos contar com a possibilidade de existir uma ideia original, de que Cristo também é uma coincidência dos opostos, uma união ou unidade dos opostos. Esta então se cinde em dois, através de um ato da, por assim dizer, decisão ética. O outro seria, entre aspas, o irmão escuro. A unidade original de fato se encontra presente em seu pai, isto é, no Javé judaico, pois ele possui ambos os lados, um lado claro, positivo, e outro escuro. Por um lado, deve amar-se esse Deus, certo? Por outro, deve-se temê-lo. E é onde a maioria das pessoas teme a Deus. Ai, que não quero ficar doente. Ah, eu tenho um filho, mas e se meu filho morrer? Será que ele está respirando? Nós estamos o tempo todo com medo de sermos punidos. Será que meu filho vai ser uma boa pessoa? Será que eu sou uma boa pessoa? Minha mãe me maltratou a vida inteira, agora ela ficou doente. Eu tenho que cuidar dela ou eu não sou obrigado a cuidar dela? E se eu não cuidar dela, eu não falhei na missão? Aí os espíritas, se não cuidar da mãe, vai ter que voltar na outra vida e cuidar de novo. E eles ficam só falando do diabo, só falando da punição, só falando do inferno, e aparece um ou outro falando de amor. Mas só aparece uma mensagem bonitinha de unicórnios. Não precisa ser assim. Olha o tanto de prêmio que teve na sua vida. Olha quantos dias você despertou. 60 anos. Você despertou todos esses dias. Não teve uma punição. Tua vida aconteceu. Em algum momento você não vai despertar. Em algum momento aquela ferida pode ser um tumor. Em algum momento aquela tontura pode ser um diabetes. Em algum momento aquela feridinha na perna pode levar a uma amputação. Eu tenho que entrar em contato com isso. Eu não preciso desejar isso. Mas eu não preciso ficar pensando nisso. Se acontecer, eu lido. Porque todo dia acontece alguma coisa de bom e eu tenho que lidar com ela também. Mas eu não a percebo. Essa é a ideia da Noruega. Quantos dias você acorda com o teu corpo funcionando? Você agradece por isso? Ou reclama, eu podia estar mais magro? Quando você começar a treinar a gratidão por despertar, pelos momentos de saúde, pelas coisas boas que você recebe, quando vier a coisa ruim, ela vai ser diluída dentro dessa piscina que você já criou de gratidão. Mas como você pensa que a saúde é um direito seu, quando a doença aparece, ela tem um poder maior. Então, tá com câncer no estômago, agradeça que não tem no intestino. Não é um exercício fácil, mas é a ideia de começar a perceber quando você está num local bom e agradecer por aquilo. Paz na mente, tranquilidade no corpo físico, harmonia, mesmo que seja relativa dentro da família. Tá bom, teu filho não está indo bem em geografia, mas ele é um cara gente boa, não está aí se entupindo de droga. É virtuoso nas relações, é legal com a namorada dele. Começa a enxergar a parte que funciona da vida e você vai entender que ela é muito maior. Então a ideia que Jung complementa é justamente isso. Eu tenho que amar a Deus, mas eu também tenho que temê-lo. Então eu não preciso de Satanás, porque o Satanás já está em Deus. Projetado no medo que eu tenho da punição, porque eu interpreto como punição aquilo que me causa frustração. Mas existe punição real? Ou só consequência dos atos? Ou só causalidades? É uma punição? Então quem te puniu? Quem entupiu tua artéria com gordura? Quem não exercitou as articulações? Quem ficou a vida inteira sentando torto e arrebentou a coluna? Foi você. Então não é uma punição dada por Deus. É uma consequência das tuas escolhas. A ideia central aqui é essa. Você não precisa temer a Deus,
porque só teme a justiça o injusto. Então tema a sua injustiça, porque a justiça de Deus é plena e amorosa, não é sádica, nem de tortura. Quem tem medo da polícia é o bandido. Fica claro? Então, se você pensa no juízo final, eu estou com medo, são as tuas condutas que levarão ao medo, porque você cometeu várias infrações. Foi egoísta quando podia ser altruísta. Foi vaidoso quando podia ser gentil. Foi ciumento quando poderia promover a liberdade. E agora isso tudo fica dentro de você. O mal que você causou ao outro porque não quis lidar com a frustração, fica nessa sombra dita por Krishna. É ela que te apavora. É ela que faz olhar você por cima do ombro. Mas ela não foi colocada aí por ninguém. Ela é uma construção sua. Respira nisso. É tudo seu. Tua criatura. Pare de alimentá-la e ela morre de fome. Mude os comportamentos. No Ocidente, voltando em Joana, o pensamento socrático platônico expressou-se de maneira equivalente, apresentando a virtude como consequência dos valores morais ante os vícios de todo porte, que degradam, impedindo o desenvolvimento do logos interno inerente a todos os seres humanos. Mais uma nota do expositor, no artigo Reflexões sobre a Virtude de Sócrates, de Igor Couto Vieira. Para Sócrates, a virtude está enraizada no conhecimento, que o máximo que uma pessoa poderia almejar como objetivo de vida seria se tornar uma pessoa virtuosa. A virtude segue 3 etapas, a saber, ser bom em alguma coisa, posteriormente a excelência na ação e chegando à bondade moral. Através desse progresso em busca da virtude, alguém que é bom em algo busca a excelência, e cada vez que se aproxima da bondade, mais próxima se torna da perfeição. Então podemos notar que há um homem que busca a virtude é alguém que busca a excelência e o bem comum. Essa ideia, eu amplio a minha consciência, faço o melhor que eu posso com aquilo, desenvolvo essa virtude que eu já tenho, porque eu tenho, e isso vai me fazer ser uma pessoa melhor. O objetivo de vida dentro dessa ótica, então, seria eu tenho que me desenvolver da forma mais virtuosa possível e dessa maneira eu reduzirei ao máximo os meus vícios. Mais virtuoso, menos vicioso. Mais vicioso, menos virtuoso. Porque não há como ser virtuoso se você faz mal para si mesmo. Se você se entope de fumaça, gordura, maus comportamentos, ódio, raiva e ciúme, você não é uma pessoa boa para si. Então não há virtude em se destruir. Tá? Então volta em Joana. No Ocidente, o pensamento socrático platônico, Sócrates e Platão. Lembrando que Platão escreveu as coisas de Sócrates, porque Sócrates, assim como Jesus, não escreveu nada. Como os apóstolos escreveram a vida de Jesus, Platão escreveu os pensamentos e a vida de Sócrates. Expressou-se de maneira equivalente, apresentando a virtude como consequência dos valores morais ante os vícios de todo porte que degradam, impedindo o desenvolvimento do logos interno inerente a todos os seres humanos. Então, os vícios são os teus bloqueios, o vício é a tua sombra, o vício é o teu Satanás, que te impede de crescer em direção a Deus e que te faz ter medo da justiça divina, que é perfeita. Como eu posso ter medo de algo que é perfeito? Continuando agora em Joana. Deixa eu só voltar aqui nesse do Sócrates, 3 etapas. Ser bom em alguma coisa, então eu identifico o meu talento, alcançar a excelência nessa ação e aí, consequentemente, aumentar o nível de bondade que eu tenho, porque a minha moral, a minha ética vão se ressignificando e eu não fico preso nessa convenção de indivíduos que decidiram que é melhor para mim. Joana. Vivenciando em cada reencarnação uma ou várias faculdades éticas, as suas variantes enriquecidas do bem sobrepõem-se às anteriores tendências, fixando os valores espirituais que culminarão na plenitude do ser. Esses períodos, alguns assinalados por grandes turbulências emocionais, despertam a consciência do ego para o conhecimento do si mesmo, proporcionando-lhe compreender a finalidade da existência carnal.
variantes enriquecidas. Ó, a cada reencarnação, uma ou várias faculdades éticas, estas variantes sobrepõem-se às anteriores. Então eu vou escalonando. O melhor que eu fiz hoje se torna só mais um, e amanhã eu sou melhor que hoje, eu sou melhor que hoje. E quando eu me dou conta, eu sou muito melhor do que há 10, 100, 500 anos. Fixando os valores espirituais que culminarão na plenitude do ser. Porque a ideia reencarnacionista aqui é que o espírito não perde o conhecimento adquirido. Então todo o progresso que eu tive continua sendo meu e ninguém pode me tirar isso. Eu posso bloquear isso por momentos de revolta, mas eu não perco. É uma habilidade que eu escolho não ter. Então você toca um violão muito bem, mas às vezes você se cansa, se frustra porque foi fazer um show e ninguém aplaudiu. Você pode ficar com o violão 2 anos encostado ali, mas quando você pegá-lo de novo, você continua de onde parou. Vai ter que só desenferrujar um pouco a mecânica, mas você não esquece aquilo que você aprendeu. Então algumas pessoas passam a encarnação na revolta. Ah, eu sei fazer o bem, mas eu não quero mais saber dos outros, não. Mas é porque ela se machucou de alguma forma. Quando ela se curar dessa ferida, ela consegue de novo exercer o seu talento, a sua virtude. Então esses períodos de grande turbulência despertam a consciência do ego para o conhecimento de si mesmo, proporcionando-lhe compreender a finalidade da existência carnal. E o Jung fala também neste mesmo livro, sobre sentimentos de assombra, de que é na descida que se gera energia. Quando você vai para uma montanha russa, a subida ela tem que ser com aquele trilho. O carrinho tem que ser puxado. Quando chega na descida, não tem trilho. Então ela gera energia suficiente para fazer o looping. Fica claro? Então é nos momentos de queda, é nos momentos de descenso que nós geramos energia. Por isso a pessoa da Noruega reclama de tudo. E às vezes você tem uma pessoa dentro da favela agradecendo porque achou R$ 5 na rua. É um valor diferente. Esses momentos, então, de declive são os momentos onde nós acordamos. Nós temos o que os ingleses chamam de rude awakening, um despertar rude. Você toma um susto quando o médico dá o diagnóstico da doença, quando você bate o carro porque estava dirigindo alcoolizado, quando tua esposa pega você fazendo algo que não era, que para você já era habitual. Você toma um susto. Esse susto é a descida, gera uma energia. Essa energia é um medo e ela vai gerar uma resposta. Aí é onde o cara que nunca fez caminhada vai fazer caminhada porque infartou. E muda a vida dele, muda a maneira como ele come, ou não. E aí vai com Deus. Eu conheço a mim mesmo nestes momentos. É nesses momentos que as pessoas vêm, inclusive, para terapias de forma geral. No declive. Pouquíssimos vêm no topo da montanha. Quase nenhum. Para que eu vou fazer terapia se eu estou bem? Nesse comenos surge o nobre sentimento da gratidão, com as suas mais simples expressões de júbilo pelo que se recebe da vida, e posteriormente pela necessidade de retribuir, libertando-se da posse enfermiça e da paixão desequilibrante, antes orquestradas pelo ego e pelo arquétipo sombra. Então, enquanto isso está acontecendo, eu vou sendo grato. Ah, eu estou com uma doença, mas eu sou grato que eu tenho um médico bom, eu sou grato que eu tenho um plano de saúde, eu sou grato que minha família me apoiou. Eu tive um desemprego, mas eu sou grato que meus amigos me ajudaram a me recolocar no trabalho. Por isso que as pessoas falam, às vezes não é uma perda, é um livramento. Mas no momento em que isso acontece, é onde você expressa essa gratidão. Então, o que eu estou te convidando agora a pensar é: agradeça sem precisar da doença, agradeça pela tua saúde todos os dias. Todos os dias que você acordar, tenha essa ideia de gratidão por ter acordado, porque a consciência é que um dia você não acordará. E aí não adianta ficar com raiva. Mas só 45 anos, não era hora de eu morrer. Foram 45. Agradeça pelos 45 que você acordou, porque só um você não acordou. Durante 45 anos você acordou e talvez não tenha agradecido. Aí vai ficar com revolta o dia que não acordar? Durante 50 anos tomou o tanto de Coca-Cola que queria e não agradeceu. Agora que teve um problema no rim, vai reclamar? Não é justo. É a injustiça tua. Se você tivesse agradecido 50 anos da Coca-Cola, quando o rim der um problema, você fala: ok, eu aceito, porque eu tive 50 anos de prazer tomando a Coca-Cola e agora eu vou aceitar o desprazer que me trouxe isso como consequência. Não reclamar, não se revoltar. Não adianta atacar o estômago na raiva porque a Coca-Cola deu uma consequência que era esperada.
A ciência te diz que isso aconteceria, você escolheu. Então aceita, agradeça também pelo tempo que demorou para isso acontecer. Ó, gratidão na expressão de júbilo pelo que se recebe da vida e posteriormente pela necessidade de retribuir, libertando-se da posse enfermiça e da paixão desequilibrante antes orquestrada pelo ego e pelo arquétipo sombra. Quantas mães você tem, por exemplo, que ajudam a TDAH, como eu compartilhei lá no meu stories, autismo, mães que síndrome de Down, mães que tiveram isso, que foi um choque para elas, que foi um momento de declive, elas aprenderam a lidar com isso e agora elas orientam outras mães e pais como fazerem. Mas se ela não tivesse tido esse filho com síndrome de Down, talvez ela nem passasse na frente da pai. Agora que ela vive lá dentro, ela quer devolver isso de outra forma. Então a gratidão me leva para esse caminho de depois também querer dividir. Porque eu sei uma coisa que o outro ainda nem descobriu. A outra vai descobrir que o filho terá síndrome de Down e ela ainda vai se preparar para o nascimento dele. Eu já tenho 10 anos de experiência com isso, então eu tenho prazer em ajudar a pessoa a lidar com essa questão. O sentimento de gratidão, portanto, não se deve apresentar exclusivamente quando tudo transcorre bem. Quando os fenômenos psicossociais, emocionais e orgânicos encontram-se em clima de júbilo, mas também por ocasião das ocorrências denominadas como adversidades. Reagir-se de maneira grata aos sucessos de qualquer porte é perfeitamente normal e natural. E se assim não se procede, é porque se é arrogante, soberbo, vivendo em conflitos desgastantes. Gratidão não se deve apresentar exclusivamente quando tudo transcorre bem. Eu tenho que ser grato quando a coisa me frustra. Eu não digo nem dar errado, quando a consequência normal da causa e efeito me frustra. Reagir de maneira grata aos sucessos de qualquer porte é perfeitamente normal e natural. E se eu não agradeço no sucesso, é porque eu sou arrogante e soberbo. Se eu nem percebo isso, eu também não me dou o direito de reclamar no que eu entendo por fracasso, que é uma frustração, porque eu esperava que comigo isso não deveria acontecer, que comigo isso não aconteceria, mas é sobre mim, isso é sobre as minhas expectativas e não sobre a realidade. Nós estamos falando da natureza. A natureza destrói sem dó. A árvore milenar um raio derruba. O filhotinho de zebra bonitinho, a hiena vai comer. E é isso. Eu só estou dentro do bolo. Eu não estou imune. E a bondade que eu faço não evita que a natureza me atinja. Porque isso é justiça. De certo modo, sem as experiências dolorosas, ninguém pode avaliar aquelas que são enriquecedoras e benignas por falta de parâmetros de avaliação. Necessário, nesses momentos mais difíceis, liberar-se da raiva, da mágoa, evitando a ingratidão pelos bens armazenados e pelas horas felizes anteriormente vividas, continuando a amar a vida, mesmo nessas circunstâncias de indispensáveis. Então faz uma viagem para um lugar bem ruim e você vai voltar grato por onde você mora, que é a minha situação aqui com esse local de Goiás que eu tô. Vai lá para a Índia ter diarreia, ter vômito e depois você volta feliz de comer o lanchão na esquina da tua casa. É essa a ideia. Nós ficamos sempre indo para lugares melhores e aí nós voltamos com uma sensação de que o nosso é horrível. Olha a arquitetura desse lugar, tudo funciona, o trem chega na hora, eu posso andar à noite, não sou assaltado. Aí você volta para o teu país e pensa, que porcaria, como que eu moro num lugar desse? Nós fazemos um movimento de nos torturar, sempre buscando algo melhor do que o que nós temos, assim, mas que não é constante. De vez em quando eu tenho que visitar um lugar mais negativo. De vez em quando. Então a natureza também me coloca neste local quando de vez em quando ela altera meu humor, me dá uma doença, muda a minha vida. Quantas pessoas não quebraram por causa dessa pandemia? Abriu a pizzaria que ficou 5 anos investindo, no dia seguinte deu pandemia, fechou. Uma frustração gigantesca. O indivíduo beira a ideação suicida ou até acomete. Mas é isso. É o local ruim que traz um aprendizado para aqueles que têm essa capacidade de agradecer. Eu agradeço, porque até agora não tinha acontecido nada de ruim. Beleza, se agora aconteceu, eu peço força para passar por isso. E aí quando eu reconheço que durante 30 anos eu não tive problema, eu aceito 6 meses de problema, 1 ano. Eu entendo.
E eu lido com isso. Porque eu sei que não vai durar para sempre. Se o bem não durou, o mal também não vai durar. É apenas as oscilações. Então, necessários nesses momentos mais difíceis liberar-se da raiva, da mágoa, evitando a ingratidão pelos bens armazenados e pelas horas felizes anteriormente vividas, continuando a amar a vida mesmo nessas circunstâncias indispensáveis. Fica claro? Sem experiências dolorosas, ninguém pode avaliar aquelas que são enriquecedoras. É difícil, não é mais uma cobrança, é uma sugestão. Liberte-se da raiva, da mágoa e evite a ingratidão pelos bens armazenados e pelas horas felizes anteriormente vividas. O mito bíblico de Jó deve constituir modelo de aprendizado, em razão da sua coragem e gratidão a Deus, mesmo quando tudo lhe fora retirado. Rebanhos, servos e escravos, filhos e recursos financeiros, ficando em estado lamentável, porém sem revolta. Jó, é legal que você vá lá na Bíblia e procure Jó, assim, no Google mesmo, né? Porque não dá para trazer Jó. Jó não é um trecho, Jó é um livro. Então você precisa ler a história de Jó inteira, que é um indivíduo que tinha tudo estabelecido, bem sucedido de vida, e aí o diabo fala para Deus: esse cara só gosta de você porque ele é rico. Deixa eu ir tirando as coisas dele que você vai ver que ele fica sem fé. E aí Deus autoriza o diabo a tirar as coisas de Jó e Jó vai perdendo o rebanho dele, depois perde a família dele, a casa dele. No fim ele está lá na fazenda dele jogado no chão, se coçando com cacos de telha porque ele está cheio de feridas na pele. E mesmo neste momento ele não perde a fé em Deus. Ele está o tempo todo dizendo: Deus dá, Deus tira. Ele tem os momentos de tristeza, de incompreensão, normal, mas ele sempre manifesta: se Deus me deu, Deus pode me tirar. E aí no final, quando Deus prova para o diabo que a fé de Jó era verdadeira, Jó ganha de novo tudo aquilo que ele tinha perdido em 3 vezes. Essa é a ideia aqui. Por isso que Joana diz, o mito bíblico de Jó deve constituir modelo de aprendizado. Deus dá, Deus tira. Aceitando o repto proposto, o Senhor da vida testou o afeto de Jó, cobrindo-o de chagas e de miséria, que reagiu de maneira oposta à sombra, mantendo-se fiel em todos os momentos e grato pelas provações, apesar da revolta da sua mulher. Apenas perguntou: por que eu? E depois de muitas reflexões felizes, concluiu que não existe o bem sem o mal, a felicidade sem o sofrimento, colocando Deus, o arquétipo primordial, acima de tudo e aceitando-lhe as imposições sem revolta. Fica claro? É isso. Não existe o bem sem o mal e a felicidade sem o sofrimento. Então, quando Jesus fala que seja feita a tua vontade, ele não está indo feliz para a cruz. Ninguém está indo feliz para a cruz. Dói para caramba. Ele está aceitando que o poder que ele teve de curar as pessoas, que a influência que ele teve de curar as pessoas, ele é grato por aquilo. Então agora não há motivo para reclamar se isso levou ele para esse local. Ele confrontou um sistema. Eu tomo a Coca-Cola, eu sei que eu posso ter problema no rim. Se eu confronto um sistema político, eu sei que eu vou ser crucificado. Fica claro? Só que a decisão que ele fez foi em prol do outro. A Coca-Cola mata a mim e não ajuda ninguém, só os donos da Coca-Cola. O que Jesus fez foi aceitar uma punição que era esperada, mas por um bem maior. Essa é a grandeza dele. Isso é o sacrifício que ele fez. Tá? Dilatando-se a consciência enobrecida pela lucidez, os arquivos do Self liberam os arquétipos celestes que procedem do primordial, que é Deus. E a gratidão também se torna o estado luminoso, que enseja a conquista cósmica recomendada por Jesus, como a instalação do reino dos céus nos arcanos do coração. Então, à medida que eu faço esse processo de dilatar a minha consciência, ou seja, diminuir a minha sombra, os arquivos do Self liberam os arquétipos celestes, então eu volto a me reconstruir com isso da forma que eles são, do que é tirado por Deus e não do que foi manipulado pelos homens, porque procede de Deus, e a gratidão se torna um estado luminoso, uma experiência sensorial espiritual de conexão profunda com Deus. Por isso seria levar o reino dos céus ao coração.
Eu instalo o reino dos céus em mim. Então, ao invés de atuar esse Satanás que me coloca o tempo todo em uma situação infernal de culpa e medo, eu instalo o reino dos céus. Permito que este sagrado que existe em mim se manifeste de forma mais lúcida e aí eu me sinto no paraíso, mesmo estando num lugar ruim. Eu entendo que é por isso que Jesus fez, é o que Krishna falou. Não adianta Jesus ser Jesus lá no céu, lá em Júpiter, no planeta superior. O que fez dele Jesus foi estar na Terra, onde ninguém dava conta de fazer o que ele fez. Aí é uma virtude. Não importa onde eu esteja, eu levo o céu comigo. No contrário, não importa onde eu esteja, eu levo o inferno comigo. Por isso, o norueguês vai reclamar da Noruega. Próximo encontro, 22 de junho, capítulo 5.2. A busca do self coletivo mediante a gratidão. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, pela compreensão também desse estado que está sendo vivenciado. Então, eu continuarei colocando os estudos aqui às 19 horas, mas enquanto eu estiver aqui em Goiás, eles serão gravados, tá bom? Para evitar esse tipo de transtorno e desrespeito com o tempo de vocês. Nos vemos então na semana que vem. Desejo a todos um ótimo feriado. Um grande abraço e muita paz.